Esse aqui é o homem, eu, você, criança, menino, mulher, idoso. Quando a gente não tem Deus no nosso coração, a gente é assim, totalmente vazio, completamente vazio. Pode falar, João. Obrigada, viu? Mateus, o que acontece? Esse vazio, ele nos leva o quê? Esse bonequinho tá o quê? Alegre ou triste? Esse bonequinho, ele vive triste. É uma tristeza profunda. É uma tristeza profunda. Que muitas vezes você não consegue entender o porquê dessa tristeza. Mas isso tudo é por causa do vazio que o homem sente. Sabe por quê? Porque ele sente esse vazio. Quem sabe dizer? Ele não tem vida. Por que ele não tem vida? Ele não tem. Muito bem. Muito obrigada, Matheus. Deixa eu colocar isso aqui. Por que o homem é assim vazio, Letícia? Mostra aqui por quê. O que aconteceu? Isso aqui significa o que para vocês? Doença, exatamente, significa doença. O homem, eu, você, temos uma doença. Nós nascemos enfermos. Uma doença muito séria, que ela precisa de cura. Ela precisa de cura. Mas nós nascemos assim, com o vazio, estamos completamente tristes, não sabemos e não entendemos por quê. Estamos assim, sem saúde, enfermos, carentes de cura. Obrigada, Letícia. Obrigada, Senhor. O que aconteceu? Por que essa enfermidade aqui gerou isso aqui? Isso aqui você sabe que é o quê? Isso aqui, ele simboliza a morte. A doença, que é, sabe o quê? O pecado. Ele veio, nos deixou enfermo e ele leva o pecado leva a morte. Todo aquele que peca, todo aquele que continua na prática do pecado, ele está morto. Ele está morto nos seus delitos. Ele está morto naquilo que ele pratica. Entendeu? Entenderam? Enfermidade. A enfermidade é o quê? O que é a enfermidade? O pecado. E o pecado gera o quê? Morte ou vida? Mas aí você se pergunta assim: o que é o pecado? Quem sabe o que é o pecado? É o quê? Fazer uma coisa que não agrada a Deus. Mas o quê? Roubar, matar. Mas o que é pecado? É isso que eu quero que vocês me respondam. O que é pecado? Cometer erros que desagradam ao Senhor. Então, aonde que isso aconteceu? Lá no jardim do... Quem já ouviu falar o que é que aconteceu no jardim do Éden? Proibido por quem? Eles desobedeceram. O Senhor, o nosso Criador, o que é que Ele fez? Ele fez o homem e a mulher para viverem felizes, em harmonia e um relacionamento lindo e eterno com o Senhor. Mas aí, o que aconteceu? A Eva foi lá e desobedeceu. Adão foi lá e desobedeceu. E aí, ó, o vazio. Tudo começou lá. Tudo começou lá. Foi lá que começou o pecado. E hoje todos nós somos pecadores.
aqueles que não aceitaram ainda Jesus como seu único e suficiente Salvador, ainda estão o quê? Mortos. Ainda estão mortos. Obrigada, licença. Mas aí o que aconteceu? Quando o homem e a mulher pecaram, quando eles desobedeceram a Deus, o que aconteceu? O que vocês acham que isso aqui significa? Criou um abismo entre o homem e Deus, entre o homem e o seu Criador, entre o homem e o seu papai. Foi criado um abismo. Não porque Deus se afastou do homem, mas porque o homem se afastou de Deus. Obrigada, vocês. Mas sabe o que isso aqui significa? Deus não nos abandonou. Sabia disso? Deus não nos abandonou. Nunca. Nem por um momento. Tudo fazia parte do plano perfeito dele para a vida de cada um de nós. Fazia parte para que hoje a gente estivesse aqui apresentando esse plano para cada um de vocês, para cada um de nós. Ele disse: eu vou enviar o meu único filho, Deus falou, para preencher, para dar vida, para morrer. A gente cantou aqui um versículo que simboliza o que é que Jesus fez por nós. A maior história de amor. Sabe qual é o versículo? Vocês lembram? João 3,16. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigada, princesa. Foi preciso um preço ser pago, porque o salário do pecado, vocês sabem qual é? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. No Antigo Testamento, quando vocês estiverem lendo a Bíblia que ainda não está, vocês vão ver que haviam inúmeros sacrifícios que as pessoas tinham que fazer por conta dos seus pecados. Pecava, ia lá, matava uma ovelha. Pecava, ia lá, matava um boi. Isso como oferta pelos pecados. Só que aquilo nunca acabava. Nunca acabava. Por quê? Porque só quem tem o poder para perdoar os nossos pecados é quem? Jesus. E foi o que ele fez. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E não foi em vão. Sabe por quê? Porque foi pela sua vida. Isaac. Foi pela sua vida. Foi pela sua vida. Foi pela sua vida. É a sua mesmo. Foi pela sua vida. Foi pela vida de cada um que está aqui nesse lugar, nessa noite. Pela vida de cada um aqui. Que Deus enviou o seu Filho Jesus e pagou o preço. Mas sabe o que é que aconteceu? Ele é demais. Jesus, ele não está, ele está vivo. Ele ressuscitou. Por conta desse sacrifício de Jesus, por conta da sua morte na cruz,
novamente a Deus, o nosso Pai. Vocês entenderam a importância do sacrifício de Jesus? Entendeu? A cruz nos ligou novamente ao nosso Pai. E agora nós não somos mais órfãos. Nós agora estamos ligados na videira com Jesus por causa do sacrifício dele. Agora nós podemos dizer: eu posso me achegar ao Pai. Você pode se achegar ao Pai por causa do sacrifício de Jesus. Obrigada, Maria. Vem cá, princesa. E agora, sabe o que aconteceu? Ele ficou com cor. Aqui ele estava sem cor e aqui ele está com cor. Foi o que ele entendeu. E essa cor significa, sabe o quê? Significa o quê? Alegria por quê? Muito bem, Edson. Essa alegria, esse corpo agora está preenchido. Porque o Senhor veio e tomou conta desse corpo. Quanto antes esse corpinho vazio procurava alegria em brinquedos, nas redes sociais, nos amiguinhos, nos coleguinhas do colégio, em dinheiro, em qualquer outra coisa, ele vivia assim, ó, triste. Porque é uma tristeza que ele busca alegria, nunca vai ser preenchido. É isso aqui. Mas quando ele é alcançado pelo Senhor, e ele diz: eu quero esse Senhor como meu Deus, como meu Pai, porque eu entendi esse sacrifício, eu sou ligado a ele por conta da cruz, do sacrifício de Jesus. E aí eu vou ser completamente preenchido. Aqui nós começamos uma caminhada para a eternidade. Ainda vai haver alguns percalços, algumas lutas, algumas dores, é verdade. Mas ele nos promete, obrigada, princesa, que se aqui em vida eu o aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida, vai haver um dia onde não vai ter mais tristeza, não vai ter mais morte, não vai ter mais choro, nem vai ter mais rancor, não vai ter mais doença. Tudo isso vai passar. Porque a gente vai estar ao lado do nosso Criador. A gente vai estar com o nosso Paizinho, o nosso Abba, que nos criou para o louvor de sua glória. Amém?